Bom, gente, nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre a União Europeia, né? Então ele é um complemento da aula de Geografia Humana e tem alguns fatores importantes para a gente falar sobre a Europa nesse estágio. Bom, primeiramente, gente, a União Europeia ele não contempla todos os países da Europa. O que é a União Europeia? A União Europeia é um bloco econômico. Como é que a gente pode definir um bloco econômico? É um acordo regional onde os países membros buscam objetivos de desenvolvimento mútuo por meio da cooperação e maior integração, podendo ser políticos e econômicos. Então, apesar desse nome bloco econômico, a gente pode dizer que isso seria. O que é um bloco econômico? É como se fosse um pacto. É um pacto em relação a políticas econômicas em comum. Então, por exemplo, um país ele faz importação e exportação. Começa a ter acordo entre países para fazer taxas de importação e exportação em comum, por exemplo. Acordos de fazer leis em comum, né? Uma mesma lei. Acordos de fazer políticas sociais em comum. Então, ou seja, para resumir, um bloco econômico é um pacto entre países independentes. Então a gente tem blocos econômicos no mundo inteiro, seja na Europa, seja na África, na Ásia, né? Então o NAFTA, por exemplo, formado pelos Estados Unidos, Canadá e México, é um bloco econômico. O Mercosul, formado pelo Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil, é outro bloco econômico. Então, o bloco econômico, para resumir, ele é um pacto entre países, um acordo, um clube, né? A União Europeia é um bloco econômico que tem suas raízes antigas, comparados aos blocos existentes, ou seja, que existem hoje, conseguindo maior aprofundamento entre todos nos dias atuais. Então, o que isso significa? A União Europeia é o bloco econômico com maior desenvolvimento entre todos os blocos econômicos. A gente vai fazer uma comparação no decorrer da aula, mas a União Europeia acaba sendo uma grande inspiração, né? O objetivo que alguns blocos econômicos tentam atingir, sobretudo o Mercosul, né? A gente vai falar um pouquinho disso também, tá bom? Então, é basicamente isso. Então, qual é as suas raízes? O nome União Europeia ele surge apenas nos anos 90. Só que a formação desse pacto, dessa união desses países, em vários setores, ela começa um pouquinho antes. Então, talvez assim, o nascimento, né, o primeiro assim resquício do que a gente poderia depois chamar de União Europeia é a chamada Benelux de 1948. O Benelux ele é formado por três países, né? E esse nome Benelux ele vem vem de um pedacinho do nome dos países. Então B vem de Bélgica, Lux de Luxemburgo e Ne vem de Países Baixos. Gente, lembrando, Países Baixos é a antiga Holanda, né? Como nós conversamos, a Holanda não é mais chamada de Holanda, né? Então, ela oficialmente ela quer ser chamada de Países Baixos. E tá ne porque é o termo em inglês, né? Netherlands, né? Então, ou seja, Países Baixos. Então, o objetivo: desenvolvimento em comum, quebrar a taxa de importação e exportação. Então, ou seja, sempre é bom lembrar, na economia, quando a gente vai exportar um produto para outro país, para que esse produto não, tenha uma proteção no país que vai ser exportado, por exemplo, vamos pensar assim, o Brasil vai exportar milho para os Estados Unidos. A gente consegue produzir milho muito barato. Para não conseguir competir com o milho que é produzido lá, eles criam um imposto. Porque aí as pessoas, quando chegam no mercado, chegam na quitanda, elas têm uma preferência de comprar produto barato, que é o produto nacional. Então, por isso que tem taxa de importação e exportação. Então, esses países quebram essas taxas e começam a criar uma taxa em comum. Mas para que isso? Quando você faz isso, você estimula mais o comércio entre esses países. Então, você vai criando um desenvolvimento mútuo, em comum, entre esses países em questão. Tá bom? Então, esses países pequenininhos que a gente está vendo aqui, quase no meio da Europa, né? Aí na fase seguinte, nos anos 50, né, nós temos a Comunidade do Carvão e do Aço,
O nome já diz muita coisa. Por que carvão e aço? Que são dois elementos muito importantes para a indústria. Então, por exemplo, gente, o aço é um constituinte muito importante para a construção civil, para fazer prédio, para fazer estruturas, para galpões, para armazéns, para fábricas. Então, o aço tem uma função especial, importantíssima na indústria automobilística, né? E o carvão é uma fonte energética. Né? Então, mesmo que o petróleo está começando a ser importante nesse período, o carvão tem uma função ainda muito essencial nesse processo. Então, os países que são participantes eram aqueles que a gente já falou, Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo, só que começam a entrar agora países com uma relevância um pouco maior na Europa, uma importância um pouco mais significativa. A França, a Itália e a República Federativa da Alemanha. Gente, reparem esse nome. Quando a gente fala República Federativa da Alemanha, não é a Alemanha inteira que a gente conhece hoje. Nós temos que nos lembrar nas aulas de história que em 1945 a Alemanha se divide em duas, né? A Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. A República Federativa da Alemanha, a RFA, é a Alemanha Ocidental, tá bom? Em 1957, a criação da Comunidade Econômica Europeia, através de um tratado que é chamado Tratado de Roma, certo? Então, ou seja, o que era Benelux, depois virou SECA. O nome se transformou Comunidade Econômica Europeia, porque não tinha como se chamar Benelux e outros países também estavam entrando. Então o nome também foi se modificando. Aí foram os abolidos os direitos aduaneiros entre os países membros. Então, assim, quando a gente fala direitos aduaneiros, a gente está falando aqui que a gente comentou anteriormente, essas taxas de importação e exportação. Então você cria você elimina essas leis entre esse bloco, esses países membros. Então, estão entendendo, gente? Um bloco econômico é um pacto entre esses países. Determinação de. Opa! Determinação de políticas econômicas e agrícolas em comum. Então, o que começa a acontecer? Esses países membros, além de eliminar taxa de importação e exportação, quando eles vão exportar para um país que não pertence ao bloco, pode ser na Europa ou pode ser fora da Europa, mas principalmente fora da Europa, por exemplo, o Brasil, para os Estados Unidos, eles criam uma taxa de exportação, de importação única. Então, ou seja, qualquer produto que entra entre os países membros, em qualquer dos países, vai pagar uma única taxa. E isso acaba sendo uma vantagem para eles. Porque, por exemplo, pode ter um produto que o Brasil exporta mais para a França, não exporta para a Holanda. Mas não importa, porque a taxa vai ser a mesma. E é uma vantagem enorme, porque eles, como bloco, podem exigir um pouco mais, né? Então acaba tendo um peso político maior. É aquela história que a gente escuta, né? Não acaba fazendo a força. Em 1973, passam a fazer parte a Dinamarca, Irlanda e Reino Unido, ou seja, está crescendo cada vez mais esse bloco. Em 81 ingressam a Grécia, 86 Portugal e Espanha. Em 1991, aí é uma data importante. Lembra que eu falei para vocês que a Alemanha não era toda pertencente à União Europeia, só tinha a Alemanha Ocidental? Em 91 a gente tem a chamada, quer dizer, em 89, né? A queda do Muro de Berlim, que separava a cidade de Berlim, a capital da Alemanha, que ficava na Alemanha Oriental. Lembrando que o Muro de Berlim, como o nome fala, só separava Berlim, a cidade, não separava o país inteiro. Mas isso foi muito simbólico, porque a partir daí a Alemanha foi reunificada. E toda a Alemanha passa a fazer parte da União Europeia. Gente, isso é muito importante porque a partir dos anos 90, com a reunificação da Alemanha, a Alemanha vira o coração da Europa. Lembra quando a gente falou sobre geografia econômica da Europa? Falou um pouco sobre PIB, falou um pouco sobre política demográfica, lembrando que demografia é o estudo da população. Tanto a população quanto a economia alemã é de longe a maior na Europa.
Então a Alemanha se transforma no coração, no grande centro da economia da União Europeia. Tudo bem? Então isso é muito importante. Porque os grandes países da União Europeia é a Alemanha e França, só que é muito mais a Alemanha, porque tem uma indústria muito diversificada. Então, por exemplo, vamos pensar na indústria automobilística, a Mercedes-Benz, a Volkswagen, são indústrias alemãs. Só que não é só isso, a Alemanha é muito forte na indústria farmacêutica, a atividade bancária alemã é muito forte também. E outra coisa, de longe, a Alemanha tem a maior população da Europa, que é mais de 80 milhões de pessoas. Então são pontos que é importante a gente destacar, certo? Aí tem uma fase importantíssima para a União Europeia. A partir de 1991 nós temos o Tratado de Maastricht, que é a criação de um Conselho Europeu. Então assim, é como se fosse um órgão político que vão, entre eles, tentar arranjar alguns acordos. E esse tratado falava de segurança internacional na criação interna e política externa. Então, ou seja, vai ser um órgão político que vai ter membros de todos os países e a partir daí eles vão resolver alguns pontos, tentar discutir e entrar em alguns acordos. E também é importante, esse tratado ele é muito conhecido quem estuda a União Europeia, porque é a partir desse momento que a União Europeia passa a chamar União Europeia. Né? Lembra quando a gente falou anteriormente? Como é que se chamava a União Europeia ainda? Comunidade Econômica Europeia. Aí, nesse acordo, se resolveu que a Comunidade Econômica Europeia deveria se chamar União Europeia. Mas aí não parou de ingressar países. Em 95, ingressam mais 3 países. A Áustria, a Finlândia e a Suécia. Aí nós chegamos nos anos 2000, né, no nosso século, no nosso milênio. O que é importante a gente saber nesse período? Primeiro, em 2002 a gente tem a criação do euro. A criação do euro ele é um fator muito importante, que ele é inédito, nenhum bloco econômico cria uma moeda para o bloco. Então, quando a gente fala assim, criação de um bloco, e nesse bloco, criação de uma moeda, é que nesses países, ou uma grande parte deles, há um acordo que localmente, nacionalmente, eles vão eliminar as suas moedas locais, pelo menos nacionalmente, e vão aderir a uma moeda única. Isso é um fator assim, inédito na história mundial. Né? Então, por exemplo, a Alemanha vai abolir o marco alemão, né? A França o franco, a Itália a lira e vão aderir ao euro. Só que um fator importante, gente. A Inglaterra, nesse momento, ainda fazia parte. Olha que eu falei, fazia porque oficialmente, né? Nesses últimos tempos, a Inglaterra deixou de fazer parte da União Europeia. Mas depois a gente fala um pouco sobre isso no finalzinho da aula. Mas alguns países não aderiram à moeda euro, ou seja, eles estão na União Europeia, eles respeitam alguns acordos, só que eles escolheram não aderir ao euro. Então isso é possível na União Europeia. Tá bom? Por que eles preferiram não aderir? Porque, gente, quando você adere a uma moeda que não está apenas no seu país, mas representa outros países, você fica dependente, que é uma coisa um pouquinho mais complicada, que é políticas econômicas em comum. Então você fica, digamos, um pouco mais amarrado a regras, não só ao seu país. Então, por exemplo, quando você tem uma moeda que não é só do seu país, se você quiser, por exemplo, determinar quanto vai valer essa moeda, que quem faz isso, por exemplo, no Brasil é uma instituição chamada Banco Central, você não tem uma autonomia tão grande. Tudo bem? Então, por isso que alguns países optaram por manter suas moedas, como no caso da Inglaterra, que manteve a sua moeda local. Tudo bem? Outro fator importante é o chamado espaço Schengen.
Então, esse tratado ali foi escrito na cidade de Luxemburgo, também, o mesmo nome, né, chamado Schengen, em 1985, que regulamentava o livre trânsito de pessoas. Porque, gente, a gente falou muito na questão de política de importação, exportação, criação de políticas em comum, né, políticas jurídicas também, na área do direito, leis. Só que a gente não falou muito das pessoas, né? Agora, com o espaço Schengen, né, um cidadão português, ele não precisaria de passaporte para entrar na Alemanha. Um cidadão espanhol, ele poderia se trabalhar sem muita burocracia na França. Então, você tem uma integração, uma maior mobilidade de pessoas. Então, isso que significa o espaço Schengen. Tudo bem? Gente, agora não tem como ter uma aula de geografia sem mostrar mapa, né? Vamos entender um pouquinho esse mapa que ele mostra algumas características importantes. Gente, todos esses países que estão em colorido, tirando esse cinza e esse roxo, eles pertencem à União Europeia, né? Principalmente esse verde água aqui, nesse azul e esse marrom. Então, o que acontece? Esse azul, que é a grande maioria, aqui é a Itália, aqui nós temos a França, a Espanha, Portugal, a Alemanha, né, que nós falamos que é o coração da União Europeia, os Países Baixos, né, a Irlanda. Esses países pertencem à zona do euro, né, são países da União Europeia que pertencem à zona do euro, ou seja, eles não têm mais moedas locais, eles têm uma moeda única que é o euro. E esses outros países que a gente está vendo aqui, né? Então nós temos a Suécia aqui, nós temos aqui a Romênia, outros países aqui do leste europeu, são países que ainda não aderiram à zona do euro. Mas assim, eles não aderiram porque não quiseram? Nesse caso não. É porque eles têm que fazer reformas nos seus países para conseguir aderir à zona do euro. Tudo bem? E esse marronzinho aqui são países da União Europeia com derrogação sobre a participação da zona do euro. O que isso significa, gente? Vamos traduzir. Que não quiseram participar da zona do euro. Aqui nós temos a Dinamarca e aqui nós temos a Grã-Bretanha. Sempre lembrando, quando a gente falar de Grã-Bretanha, não é a mesma coisa que Inglaterra, né? Inglaterra era um país, Grã-Bretanha é como se fosse uma confederação, uma união de países, que a gente tem os Países Baixos, nós temos a Escócia, o País de Gales e a própria Inglaterra. Então nós temos aqui esta característica. Bom, agora nós temos algumas instituições europeias. O que são essas instituições? São órgãos, são braços da União Europeia. Por exemplo, a Comissão Europeia. Então, é o objetivo de analisar quais são as melhores medidas pelo grupo, constituído por comissários, ou seja, é como se fossem profissionais dos 28 Estados-membros, né? Vamos diminuir um pouquinho aqui, porque recentemente a Inglaterra, a Grã-Bretanha saiu. Parlamento Europeu, órgão responsável por representar os cidadãos da União Europeia. Então, é como se fosse um congresso. Então, esses deputados da União Europeia, eles vão ter a quantidade relacionado com a quantidade de pessoas dos países que estão representando. Como assim? Por exemplo, a Alemanha não é um país que tem uma população da União Europeia? Então, ela vai ter mais deputados no parlamento. Vocês entendem? Os países que têm uma população menor vão ter menos deputados. Aí nós temos o Conselho Europeu. Ele é reunido por dirigentes dos países, presidentes, chanceleres ou primeiros ministros. Então é um conselho que ele reúne essas lideranças dos países para traçar alguns objetivos em comum. Nós temos um tribunal de justiça também, é como se fosse um órgão judiciário, né, que ele vai julgar algumas leis criadas pelo acordo entre esses países. E o Banco Central Europeu. Né? Então, a Europa tem um banco central para imprimir o quê? O euro. Então, ela vai fazer a política da moeda, do euro, imprimir. Quem que vai decidir isso vai ser o Banco Central Europeu, não vão ser os países individualmente.
Vocês entendem? Então, gente, é claro, nossa, quanta coisa. Gente, é lógico que isso é um resumo, tem muito mais do que isso, mas só precisa saber alguns braços importantes, alguns órgãos que constituem a União Europeia. Porque vamos pensar o seguinte, se eu estou fazendo um bloco em comum, eu tenho que ter setor. O setor que vai decidir isso, o setor que vai decidir aquilo, tá bom? Então isso aí que é essencial. Aqui eu tenho a bandeira que ela representa aqui a União Europeia. Essas estrelas não representam os países, tá bom? Mas é hoje uma bandeira que tem um símbolo que representa a União Europeia. Então, geralmente, esses países que são membros têm a bandeira do seu país, eles não aboliram. A bandeira da França, da Alemanha continua normal, só que geralmente em alguns órgãos a gente vê também essa bandeira da União Europeia, tá bom? Gente, esse mapa ele basicamente ele coloca tudo que a gente falou nos últimos anos na Europeia. Então, Europa dos Seis, Países Baixos, Bélgica, Luxemburgo, Alemanha, França e Itália. Em 1957. 73, Europa dos Nove, quando vai entrar a Irlanda, o Reino Unido e a Dinamarca, certo? Aí depois a gente vai ter Europa dos 10, que vai entrar aí a Grécia, a Macedônia e por aí vai, gente. Então esse aqui é a sequência histórica. Então esse mapa é bastante interessante para a gente entender este processo de entrada desses países. Aí que acontece? O processo não para. Muitos países ainda querem adentrar a União Europeia. E aqui a gente tem alguns exemplos de países. Um foco importante para a Turquia, que a Turquia há anos ela quer entrar na União Europeia, mas o seu pedido foi negado umas 2 ou 3 vezes. Para adentrar na União Europeia tem alguns pré-requisitos. Entre eles, 2 importantes, tem que ter uma economia sólida, então tem que ter as contas públicas em dia, o país, e tem que ser uma democracia. Então são regras. Só que para além disso, no caso da Turquia, como a Turquia é um país de maioria islâmica, há quem critique muito que é um preconceito para não entrar da Turquia na União Europeia, porque é um país de maioria islâmica e os países aqui são maioria cristãos, né? Então toda essa polêmica em torno disso, né? Então isso é uma coisa muito forte. Bom, da mesma maneira, tem gente que quer entrar, tem gente que quer sair também. E nós temos aí o Brexit. O que é o Brexit, gente? Esse Brexit é Britannia Exit, né? Então, ou seja, a saída da Grã-Bretanha, né? Desculpa, Grã-Bretanha não, do Reino Unido da União Europeia, tá? Então acontece o plebiscito de 2016, onde os partidários da saída do bloco são vitoriosos. Então o que acontece, gente? Nos últimos anos, a situação do desemprego, a situação da pobreza aumenta muito na Europa. E além da migração de africanos, de asiáticos. Então, o conservadorismo também aumenta muito, porque muitas pessoas, muitos franceses, muitos alemães, muitos ingleses começam a ocupar os estrangeiros e a própria União Europeia desse empobrecimento. Então, o que acontece? Em 2016, acaba tendo um plebiscito para decidir se o Reino Unido continua ou ele sai da União Europeia. O que acontece? A maioria das pessoas decidiram que o Reino Unido deve sair. E isso foi uma coisa inédita, porque até então, como a gente viu, na história, nenhum país não quis sair da União Europeia. Mas o Reino Unido foi aí o primeiro exemplo, né? Aqui a gente tem algumas charges que demonstram isso, né? Como o Reino Unido, como se fosse uma peça de dominó, e aqui os outros países, né, caindo em cascata, ele querendo dizer o quê? O sujeito que fez a charge? Que isso seria o começo do fim da União Europeia.
É claro que a gente não pode falar isso, mas isso foi uma crítica feita na época. Outra crítica interessante, né, um sujeito, né, representando os ingleses, olha a maletinha aqui, né, a bandeira aqui do Reino Unido, e ele com um serrote com o nome Brexit, né, cortando um galho e tudo dando a entender que ele próprio vai se prejudicar, né, e aqui a União Europeia, né, em termos aqui em ingleses, demonstrando assim que ele quer se cortar, serrar esse galho que faz parte da União Europeia. Então, são umas charges feitas na época. Então, gente, sempre é bom relembrar, né? Inglaterra é uma coisa, né? Aqui nós temos a Inglaterra. A Grã-Bretanha é a Escócia, Inglaterra e o país de Gales. E o Reino Unido é a Escócia, Inglaterra, País de Gales e a Irlanda do Norte, tá bom? Então, basicamente isso. Sempre lembra essa diferença, tá? Bom, gente, esse mapa ele é muito interessante. Esse é o mapa eleitoral que foi feito na época, que demonstra o seguinte: quanto mais vermelhinho está, quanto mais forte, é mais forte a tendência das pessoas que querem sair da União Europeia. Quanto mais forte está azul, as pessoas que querem ficar na União Europeia. Olha só que interessante. A gente, olhando esse mapa, pode tirar um monte de conclusão. Entre elas, é que a maioria, em relação às regiões que pertencem ao Reino Unido, quem mais quis sair era a Inglaterra. Se a gente for ver, por exemplo, a Escócia é um país que está praticamente todo em azul, ou seja, a Escócia é uma região do Reino Unido que não quis sair da União Europeia. E isso gerou um atrito enorme. É que nem pensar, por exemplo, o Brasil. São Paulo quer sair do Mercosul, só que o Amazonas quer ficar. Foi mais ou menos essa a ideia aqui. Entendem? Só que se a gente for pegar as grandes cidades, Londres, que é essa partezinha aqui, ó, Londres quis ficar, né? Então, ou seja, está mais permanecer na União Europeia. Olha só, esse mapa mostra as grandes cidades. Uma coisa interessante também, Edimburgo, né, que é uma grande cidade aqui da Escócia. Olha só, muito azulzinho, né? Então, as grandes cidades têm atividades financeiras, bancárias, muito imigrantes, né? Liverpool, que está mais ou menos para cá, também está bem azulzinho. Então, o que acontece? As pessoas mais velhas queriam sair e as pessoas mais novas, pensando em faixa etária, queriam ficar. Geralmente no campo votou as pessoas que queriam sair e nas grandes cidades, como a gente está vendo aqui, votou que queriam ficar. Então vocês entendem, gente? Então essa é uma característica aí básica para a gente entender a União Europeia como um todo e o Reino Unido, tá bom? Essas conclusões aqui eu acabei de falar com vocês. O que acontece, gente? Só para resumir, o que é a União Europeia? Em uma palavra, um pacto, né? Na verdade, duas palavras, né? Um pacto. Um acordo regional que pode ser político, econômico, social, jurídico, que envolve alguns países. Os países têm autonomia, têm uma nação própria, têm um exército, têm tudo, só que eles passam a fazer parte de um acordo regional. Tudo bem? Então, basicamente, era isso que eu queria falar para vocês. Ficou um pouquinho longa a aula, mas eu tinha que falar muita coisa e eu agradeço. Tchau, tchau.